A paz de Cristo a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Fé e Prosa. Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série Escatologia Bíblica e nós estaremos hoje falando sobre o assunto As 70 Semanas de Daniel. Como nós prometemos no nosso vídeo anterior, que nós falamos sobre o dispensacionalismo, hoje nós estaremos falando sobre esse assunto tão importante para que nós possamos entender os assuntos escatológicos a respeito de Israel, a respeito da igreja. O livro de Daniel ele é dividido em duas partes principais. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 6, onde ele tem uma visão mais histórica, onde conta a história de Daniel e seus amigos indo parar em Babilônia. Mas a partir do capítulo 7, nós percebemos que o livro tem uma visão mais escatológica, mais apocalíptica, como alguns gostam de dizer, e ele nos traz algumas revelações de coisas futuras que iriam acontecer, tanto no tempo de Daniel, muitas coisas já aconteceram posteriormente, mas na sua grande maioria falando de coisas futuras. Daí nós já podemos perceber que escatologia não está só no livro de Apocalipse, como muitos pensam. Nós vemos escatologia nos profetas, nós vemos escatologia no próprio livro de Daniel, como nós estamos estudando nessa oportunidade. Vemos nos evangelhos, vemos nos escritos de Paulo. Então, escatologia, ou seja, o ensino das coisas futuras, nós encontraremos em toda a palavra de Deus. Quando falamos das 70 semanas de Daniel, estamos nos referindo a uma profecia que Deus ele fez a Daniel em resposta à oração do seu servo. Daniel ele estava cativo na Babilônia, já próximo de acabar esse cativeiro, né? Se nós lermos lá em Daniel no capítulo 9, daqui a pouquinho nós vamos estar lendo uma profecia na íntegra. No capítulo 9, nós vemos que restando aproximadamente 3 anos para acabar o cativeiro babilônico, Daniel ele está lendo os escritos de Jeremias e ele percebe que está chegando um fim ao cativeiro. Daniel ele muito aplicado à leitura da palavra, muito aplicado à palavra de Deus, ao Antigo Testamento, aqueles escritos que ele já tinha posse naquela oportunidade. Daniel então ele está observando que conforme a profecia de Jeremias, o cativeiro está findando. Diante disso, Daniel ele começa a fazer aquilo que a própria palavra de Deus ensina. Se você lembrar comigo, lá em 2 Crônicas 7,14, né, ali está dizendo que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Daniel ele segue essa mesma linha de pensamento, essa ação determinada pelo próprio Deus, e ele começa a se humilhar diante do Senhor. Se você ler ali o texto, é uma oração bem bonita que Daniel faz, ele se humilha diante de Deus, ele pede perdão pelos seus pecados e também pelos pecados de Israel, e Deus manda a resposta a Daniel. É interessante a gente perceber que Daniel ele tem em mente o fim do cativeiro, e certamente Daniel ele tinha a ciência da profecia que Isaías fez cerca de 150 anos antes, a respeito de um homem chamado servo de Deus, servo do Altíssimo, que libertaria o seu povo da escravidão. E é o que está acontecendo no momento que Daniel está lendo as escrituras. Aquele homem, aquele nome Ciro, né, que viria a ser o rei da Pérsia, já havia sido profetizado por Isaías há 150 anos antes, que libertaria o povo de Deus do cativeiro. É interessante também que Daniel ele sabe que Isaías ele é um profeta messiânico. Quantas profecias Isaías tem a respeito do Messias? Então não é errado a gente entender que o entendimento que Daniel tem nesse momento é que, primeiro, o povo seria liberto do cativeiro, porque Jeremias falou que 70 anos depois do cativeiro eles iriam voltar para sua terra. Não é errado nós percebermos também que Daniel ele entende a profecia de Isaías a respeito de Ciro,
né? E também nós não é errado dizermos que Daniel tem uma expectativa messiânica. Daniel está aguardando o Messias, assim como todo o povo de Israel aguardava naquele momento, principalmente nesse pensamento de que livraria ele dos seus inimigos, né? E completaria e cumpriria as promessas feitas aos profetas. Então, depois dessa oração que Daniel fez ao Senhor, o Senhor responde Daniel, e é justamente a profecia. Eu queria ler com vocês, eu vou ler aqui na minha Bíblia, na versão NVI, para que a gente possa entender o que o Senhor responde a Daniel. Olha lá no versículo 24 do capítulo 9 de Daniel, diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. E o fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, percebem, essa é a profecia das 70 semanas de Daniel. Agora nós vamos analisar, tentarmos entender o que aqui está sendo dito. Percebe que logo no início ele fala algo importante, lá no versículo 24. 70 semanas estão decretadas ou determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Isso aqui é muito importante para a gente entender. Talvez você tenha que voltar um vídeo lá onde nós falamos sobre o dispensacionalismo, para que você possa entender a diferença entre a igreja e Israel. Que nós que somos dispensacionalistas, nós cremos que o Senhor, ainda há promessas que se cumprirá em Israel, e nós entendemos que a igreja não substituiu Israel nessas promessas, como outra linha da teologia acredita. Então, 70 semanas determinadas sobre o teu povo. Qual que é o povo de Daniel? O povo de Daniel é Israel, né? Qual que é a tua santa cidade? A tua santa cidade é Jerusalém. Então é uma profecia que está determinando um período de tempo e coisas que acontecerão com quem? Com Israel e com Jerusalém. Vamos entender agora essa questão das 70 semanas. A palavra hebraica aqui utilizada, se ela traduzida para o português, ela literalmente seria 77. Mas o que seria isso? Entre o povo de Israel, eles não teriam dificuldade de entender do que está sendo falado, mas para a gente, trazendo para a nossa linguagem, para o nosso português, nós precisamos analisar um pouco mais a fundo. Ela se trata de 70 semanas de anos, Essas semanas aqui é como se fosse cada semana valendo 7 anos. Ou seja, uma semana, 7 anos. 70 semanas, você precisa botar 70 vezes 7 anos, que dá 490 anos. Por que isso fica fácil para o povo de Israel entender? Talvez se fosse escrito para nós, aqui no Brasil, que temos o português, talvez já escreveria direto 490 anos. Mas
esse linguajar era comum entre o povo de Deus, né? Nós vemos essa referência em Gênesis 21:30, na conversa de Labão ali com Jacó. Nós vemos também em Levítico 25:8, né? Deus falando de semanas de anos, né? Por isso essa contagem diferente. Mas o importante para mim e para você é o seguinte, saber que 490 anos estão determinadas sobre Israel e sobre Jerusalém. 70 semanas, então significa 490 anos. A partir do versículo 25, nós vemos o seguinte, nós vemos o início, quando que seria começado a contagem desses 490 anos? Quando que começaria? Está ali, ó, desde a saída da ordem. Haveria uma ordem de restaurar Jerusalém. E essa ordem ela ocorreu por Artaxerxes no ano de 445 a.C. Antes disso, houve autorização para o povo retornar para a terra, houve autorização para poder reconstruir o templo, mas com um decreto, uma ordem, né? Nós vemos lá em Neemias 2, versículo 1, por Artaxerxes, essa ordem de restaurar e edificar Jerusalém. É exatamente o início do cumprimento dessa profecia. Dali então se começa a contagem, 445 a.C., né? Aí nós vemos uma divisão que o próprio texto nos traz. Ele fala assim no versículo 25. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto de restaurar e reconstruir Jerusalém, até a ungido, né? Ou seja, até o Messias, o príncipe, até que ele venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Né? Então esse E aqui você pode substituir ele por mais. Então será 7 semanas mais 62 semanas, que dá 69 semanas. E o que vai acontecer nesse período então? Como é que é essa... Você percebe que tem um pouco de matemática aqui, né? O primeiro período de 7 semanas, né? Você sabe que cada semana tem 7 anos, então 7 semanas seria 7 vezes 7, né? Que dá 49 anos. E esse período aconteceu a reconstrução de Jerusalém e do templo, né? O próprio texto diz que seria em um momento de tempos difíceis, onde eles reconstruíram o templo, e isso se cumpre, né? Plenamente ali, e dali continuaria a contagem. Não houve interrupção da contagem, e desde esse período onde nós temos ali os profetas pós-exílio, né, profetizando, até passando um período interbíblico, até a chegada do Messias. É interessante que essa contagem de chegada do Messias, né, entendemos que ela não pode ser até o nascimento de Jesus ou até a aparição de Jesus no início do seu ministério. Não, ela precisa ter uma conexão com Jerusalém. Por quê? Porque a profecia ela fala sobre Israel e sobre a cidade de Daniel, que é Jerusalém. Então os teólogos dispensacionalistas acreditam que a contagem até o Messias, até a vinda do Messias, se dá exatamente no dia em que Jesus entra em Jerusalém, né, na entrada triunfal, onde ali ele é recebido como rei, né, proclamado rei, ele é recebido, hosana nas alturas, como está lá em Salmos, né, até esse momento dá exatamente, né, as 69 semanas de Daniel, como nós vimos aqui na profecia. Isso dá ali aproximadamente 32 depois de Cristo, que é quando Jesus ele entra em Jerusalém e poucos dias depois ele será crucificado. E o texto, né, na última semana, é que a gente entra aqui um pouco de confusão e a gente precisa entender para ficar claro, né, qual que seria essa última semana que está faltando, porque está faltando uma semana. São 70 semanas determinadas, né? E já foi 69 semanas. E essa semana que está faltando, o que seria? Já aconteceu? Nós vamos ver agora o que o texto diz. Lá no versículo 26, diz assim, olha que interessante. Depois das 62 semanas, ou seja, depois que terminasse
né, essa contagem inicial, aconteceria algumas coisas, né, antes do início da última semana. E vamos perceber o que ela diz. Ela diz que depois dessas 69 semanas, o ungido será morto, né? O ungido será tirado, como algumas versões mais antigas, e não se achará lugar mais para ele. Então nós percebemos que depois das 69 semanas, Jesus iria morrer, o Messias iria morrer, né? Como a própria palavra aqui traz o sentido de justamente ser imolado, como Isaías também traz na sua profecia messiânica. Outra coisa que acontece, né? A cidade e o lugar santo seriam destruídos. Eu fico pensando na cabeça de Daniel nesse momento. Daniel está recebendo uma profecia de que depois de tantos anos, o ungido, o Messias, que eles tantos esperavam, seria retirado. Não haveria mais lugar para ele, seria morto. Mas não só isso, a cidade seria destruída de novo. Daniel ainda está lá no cativeiro, pensando ainda no retorno para Jerusalém, mas Deus já está profetizando para ele que, olha, a cidade vai ser destruída de novo lá na frente, 430 anos depois. Mas Daniel está recebendo a profecia. Mas olha que interessante. O Messias será tirado, a cidade, o lugar santo, será destruída. E quando que acontece essa destruição, né? Essa segunda destruição de Jerusalém e do templo? Acontece exatamente no ano 70 depois de Cristo, né? Nós sabemos que as tropas romanas, ela cercam Jerusalém, destrói Jerusalém já ali no período, né, 40 anos aproximadamente depois da morte de Jesus, 38 para ser mais exato. Então olha só o que a profecia está dizendo. Está dizendo que algumas coisas aconteceriam. A morte do Messias, depois a destruição do templo, e a terceira, e agora mais, talvez, né, a que mais chama a nossa atenção, seria a manifestação do príncipe que há de vir, que é o anticristo. Opa, então calma aí, deixa eu entender. Antes da última semana ser completada ou ser iniciada, melhor dizendo, teria que o Messias morrer, já aconteceu. Teria que Jerusalém e a cidade e o templo ser destruído, aconteceu no ano 70. O que está faltando então para iniciar a última semana de Daniel? O que falta para isso iniciar? Falta a manifestação do príncipe que há de vir, que é a manifestação do anticristo. Entendemos então com isso que quando o anticristo se manifestar no mundo, né, se inicia então essa última semana, né, que são 7 anos, e como a profecia diz desde o início, que está determinada sobre Jerusalém e sobre o povo de Daniel, né, é o momento em que Deus ele volta a sua atenção toda para Israel. Por que nós falamos isso? Porque nós acreditamos, nós vamos ver isso em vídeos futuros, né? Será o tema do nosso próximo vídeo, que antes da manifestação do anticristo, a igreja, né, que hoje é composta de judeus e de gentios, né, é a formação de um novo povo, ela será arrebatada, ela será tirada, daí se manifestará o anticristo e daí se dará início a essa última semana de Daniel, que é uma profecia determinada sobre o povo de Israel, sobre a cidade de Jerusalém. A grande tribulação, ela então é o cumprimento da última semana de Daniel, onde o próprio Jesus fala em Mateus 24, será dias, né, como nunca houve, terríveis, né? Coisas terríveis acontecerão como nunca houve, nem nunca mais haverá. Né? Lá em Jeremias 30, versículo 7, também chama de a angústia de Jacó, momento onde o Senhor irá tratar novamente com Israel, ao mesmo tempo que ele está derramando a sua ira sobre os habitantes da terra por conta do pecado, por conta da desobediência, né? Será um período onde Israel, né, terá a atenção novamente do Senhor. E ao final desse período, nós cremos que o Messias, tão aguardado por Israel até hoje,
ele irá se apresentar novamente ao seu povo, eles irão reconhecer Jesus como Messias, né? Como está lá em Zacarias, mas isso nós iremos tratar quando estivermos falando sobre a grande tribulação. Então, percebe que há um intervalo. Esse intervalo para o cumprimento das 70 semanas, ele é às vezes ele é um pouco confuso, as pessoas não entendem, mas esse intervalo é justamente para que se cumpra essas 3 coisas que devem acontecer antes do início das 60 semanas, que é a morte do ungido, já aconteceu, a destruição do templo, que foi 38 anos depois da morte de Jesus, e a manifestação do anticristo. Quando acontecer essas 3 coisas, se começa então a contagem da última semana de Daniel, e iniciará então assim a grande tribulação, a angústia de Jacó. As 70 semanas de Daniel têm um propósito, né? Está lá no início da profecia, começa ainda no versículo 24, que diz: acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e ungir o Santíssimo. Nós cremos que 3 desses propósitos eles já se cumprem na igreja, como acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas. De uma certa maneira, nós que fomos enxertados na nova aliança, que somos beneficiados pela nova aliança, nós temos perdão de pecado, nós sabemos que o Senhor venceu, né, o pecado, tirando sobre nós o poder do pecado, onde nós não somos mais escravos do pecado, mas entendemos que para que o propósito dessa profecia seja completa, ela só irá se completar na segunda vinda de Cristo em glória, onde ele virá, estabelecerá o seu reino, um reino milenar, um reino de 1000 anos, um reino de paz, onde diz ali o 4º propósito: trazer justiça eterna, cumprir a visão na sua totalidade e ungir o Santíssimo, né? Ungir o lugar santo, tá bom? Então, como conclusão, nós entendemos que das 70 semanas profetizadas por Daniel, 69 já se cumpriram. Resta apenas uma semana, que será a grande tribulação, onde Deus irá tratar com Israel. Durante esse período da tribulação, a igreja estará com o Senhor, pois foi arrebatada, estará lá no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, mas nós iremos ver esses detalhes nos nossos vídeos futuros. Que Deus abençoe você. Eu espero ter conseguido explicar, né, um pouco dessas 70 semanas. Eu sei que é bem complexo, eu sei que há entendimentos diferentes, mas esse é o entendimento, né, dispensacionalista. Eu utilizei para esse estudo, né, aqui a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, onde nós encontramos sobre esse assunto. Esse livro aqui também, Teologia Pentecostal, tá, do pastor Eduardo Leandro, que ele faz uma abordagem escatológica também, baseado na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, e no livro do pastor Juliano Fraga, Escatologia Bíblica. Que Deus abençoe, eu aguardo você no próximo vídeo.